Muitas pessoas acham que é só ligar o aplicativo e sair rodando, mas é muito pelo contrário. Questão de dinheiro, quanto é que tu ganha na semana aqui em Santa Catarina? E aí, meus queridos, tranquilo com vocês? Vídeo de hoje, vou chamar um Uber aqui e vou conversar com ele sobre tudo. Se tá valendo a pena, quanto ele ganha, como é que tá a questão do Uber aqui em Santa Catarina, se tá valendo a pena. Vamos tentar sanar essa dúvida aí, que tem várias pessoas que estão me perguntando no canal, que vieram agora novos, e eu também quero saber, porque na verdade eu não entendo muito sobre como é que tá a realidade do Uber. Vamos entender melhor? Então vamos chamar quem tem autoridade para falar. Vou chamar um Uber aqui no meu aplicativo e vamos ver e conversar com ele sobre isso. Então fica comigo até o final, não esquece de te inscrever, deixar um hype nesse vídeo e ajudar o canal a crescer. Bora! Tô aqui com o Gustavo é Uber, ele aceitou a entrevista aqui com a gente. Vamos conversar com o Gustavo. Gustavo, me diz uma coisa, quanto tempo tu já tá trabalhando como motorista de aplicativo? Eu tô há 1 ano já como motorista de aplicativo. O que tu fazia antes de ser motorista de aplicativo? Antes eu tinha 3 empregos. Porra, 3? Eu era o pai do Julius. Como assim? Eu trabalhava de manhã no financeiro da loja da minha irmã, ajudava ela no financeiro, estoque. À tarde eu fazia o financeiro de um restaurante e à noite eu gerenciava um delivery. 3 empregos e tu reclamando da vida aí, hein? Tá, mas me diz uma coisa, tu tá 1 ano aqui, a gente é da região de Itajaí, tá, pessoal? Só pra vocês terem a localização aqui em Santa Catarina. E me diz uma coisa, tá valendo a pena fazer Uber agora? Como é que tá a situação aí? Tu já tá rodando há 1 ano. Muitas pessoas acham que é só ligar o aplicativo e sair rodando, mas é muito pelo contrário. Tu tem que saber trabalhar para conseguir ganhar dinheiro. Tem que selecionar as melhores corridas, tu tem que ver o local que tu gosta de trabalhar, como tu prefere trabalhar, se é corridas curtas, se é corridas longas. Então tu vai adaptando tua forma de trabalhar ali. Sim. E tu consegue sim fazer dinheiro, consegue ter tempo de qualidade com a tua família, tudo mais. É porque antes tu não tinha, né? Antes eu trabalhava de manhã até a noite, de segunda a sexta, final de semana, durante a noite, então era puxado, era correria, assim. Tá, mas me diz uma coisa, eu vi aqui que todo mundo gosta do BYD para Uber, né? E ele tem um BYD, qual é o teu? O meu é o BYD Dolphin, eu tenho já há 1 ano quase. Para mim foi o melhor investimento que eu fiz, porque a economia com ele é gigantesca. Tá, assim. vamos lá, agora vamos pegar isso aí que todo mundo gosta de falar. O que é economia gigantesca? Tu pagou financiamento ou tu comprou à vista o carro? Eu comprei ele financiado. Financiado? Isso, fiz em 48 meses. E a taxa que tu pegou? Porque essa aí é o conteúdo que eu gosto. Qual é a taxa que tu pegou? Agora eu não vou lembrar, mas foi 1 e alguma coisa, 1 e pouquinho. 1 e pouco, pô, a gente tem o Móvel Brasil aí pagando 1%, o cara pegou quase 1 e pouco, mas tu deu entrada? Eu dei a entrada de 30 mil. Carro ou dinheiro? Foi em dinheiro. Em eu dinheiro. Vendi o carro que eu tinha e dei em dinheiro e financei o resto. Pô, ele pegou ainda, trocou o carro, já foi direto pro BYD, sem conhecer há 1 ano. Daí a manutenção é alta? A manutenção é bem baixa. Tô com ele há 1 ano já, né? Eu tive que fazer as 3 revisões, porque já fiz 70 mil quilômetros. As 3? As 3. Quanto é que é mais ou menos a média de uma revisão do BYD? A primeira eu ganhei, mas é em torno de R$400 a primeira revisão. E daí a segunda já vai para 1.400. Pô, Daí mas vale muito a fica, pena. fica oscilando assim, 400, 1.400, 400, 1.400. Tá, e dá manutenção, Gustavo? Nada, eu tive só que trocar 2 pneus por não ter feito rodízio, então ele desgastou bastante. Mas fora isso, só revisão e pneu, nada mais. Tá, e me diz uma coisa, na questão que tu tens de manutenção 2 pneus, tu já tá rodando 1 ano, quantos quilômetros já fez no total em 1 ano aqui? Foi 74 mil quilômetros que eu rodei. E praticamente de Uber. Praticamente de Uber. E valeu a pena. Sim, foi o melhor investimento que eu fiz assim, foi ter pego esse carro. Tá, mas e tu abastece o carro, tu bota energia em casa ou tu coloca energia fora? Não, eu carrego só em eletropostos. Ali eu moro em condomínio e não tem estrutura para fazer a instalação do carregador. Então as recargas são todas na rua que eu faço. E vale a pena? Mesmo eu carregando fora de casa, eu economizo 50% do valor da gasolina. Quanto é que dá pra encher um tanque assim pra rodar? Quanto?
De 0 a 100 eu gasto em torno de uns R$ 80 mais ou menos. De 0 a 100, R$ 80. Isso. Daí a autonomia dele dentro da cidade vai até uns 350 quilômetros e na BR cai para os 280, 270, depende. Na BR já me comentaram que era maior, né? Porque dentro da cidade, na frenagem, ele vai se regenerando, assim, né? Sim. Vai carregando, então... Agora eu tava olhando aqui, pessoal, olha só, antes cortando ele. O que é isso aqui? O cara tem um aparato aqui no BYD, olha só, a nossa corrida ali, tem um tablet e tem esse negócio aqui. O que é esse negócio aqui do mais conforto na palma da sua mão, Gustavo? Esse é um aplicativo que nós estamos lançando aqui na região de Itajaí. Olha só, peguei até um empreendedor dentro do Uber, aí gurizada. Nós estamos criando esse aplicativo de mobilidade também. Vou mostrando pra vocês aqui. Ó. Aqui na nossa região não tem o Black na Uber. Que o Black não tem Black? Não tem Black. Então nós fizemos esse aplicativo para atender esse público. Sim. O público empresarial. Assim, aí, gurizada, quem quer da região aqui, fala com o Gustavo. Pô, falar contigo, Gustavo. Tu não tem canal no YouTube, não tem nada? Eu recém criei meu canal no YouTube. Então para, ali. Vamos fazer uma gentileza aqui, gurizada. Eu vou fazer, depois vou pegar o contato do Gustavo e vou fazer uma collab. Esse vídeo collab com ele. Então, já segue, Gustavo. Se tem mais dúvidas aí de BYD, de Uber e tal, aqui na região de Santa Catarina, conversa com o homem. Vamos começar a seguir ele e dar moral pro cara. Vamos pra aquela perguntinha que todo mundo gosta, Gustavo. Questão de dinheiro. Quanto é que tu ganha na semana aqui em Santa Catarina? Tirando os custos, quer dizer, acho que é bom até saber do custo ou não. O bruto eu faço em torno de 3.000 a 3.500 na semana. Tá, mas trabalhando de que horas a que horas? Eu trabalho de segunda a sexta, só que eu trabalho bastante. Em torno de umas 15 horas por dia no mínimo. 15 horas? E tem algum horário premium aqui ou é tudo igual? Olha, eu ainda começo um pouco mais tarde, eu não pego tanto horário de pico da manhã, porque eu levo a minha filha na escola todos os dias. Mas o certo seria começar em torno de umas 4h30, 5 horas da manhã, que daí já pega o horário de pico para levar o pessoal para o trabalho, assim. Sim. Daí tem bastante movimento. E daí ali pro final da tarde também, em torno de umas 5h30, 6 horas, que é o pessoal também saindo do trabalho. Esse é o horário de movimento, assim, na cidade. A gente mora praticamente uns 20 km de Balneário, né? 30 ali, no máximo. Sim. Não, e me diz uma coisa, vale a pena fazer corrida lá em Balneário? Porque eu morei lá um bom tempo e aquilo lá é surreal, assim. No verão não existe como. Vale a pena fazer ou não? Ainda assim compensa bastante, porque, como eu falei no começo do vídeo, tu tem que selecionar muito bem as corridas que tu vai. Então, tu consegue fazer dinheiro tu selecionando muito bem ali. Tu tem que selecionar a corrida por tempo e por horário, por hora. Que daí, por tempo e por quilômetro, né? Sim. Que aí tu consegue fazer um dinheiro legal em todas as corridas ali, selecionando bem. Sim. Tá, e aí tu falasse que é 3.000 e pouco que tu tira na semana, e aí dilui o custo, isso aí sobra quanto pra ti por mês, tranquilo? Então, meu faturamento de mês passado foi 13.400 bruto. Uhum. E líquido ficou em torno de uns 5.600 por aí. Tá, então tu tira 5.600 aí limpo. Pô, cara, se tu parar pra pensar, de segunda a sexta ou tu toca fim de semana também? É de segunda a sexta. Só se eu tenho algum particular, daí eu vou final de semana sim. Mas se não, é de segunda a sexta. Tá, mas agora eu pensei assim, mais 5.600 já com a prestação do carro líquido pra ti, né? Tu contabiliza a prestação do carro? Nesses 5.600 é limpo, no caso. Tu já pagou o carro? Eu tenho a prestação do carro que entra, né? No bruto. No bruto, isso. Prestação do carro. Esse mês eu tive emplacamento do carro. Uhum. As recargas. A minha alimentação fora, enquanto eu tô trabalhando, a minha alimentação. E se tem algum pedágio, alguma coisa. Então, o motorista de aplicativo faz dinheiro, mas ele também tem que ter um controle financeiro muito bom. Sim. Igual eu tenho um aplicativo que eu uso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Nesse aplicativo, eu tenho tudo aqui, mês de junho. Ó, o valor líquido, o que eu paguei do carro, a recarga, a documentação.
Então tem tudo aqui, ó, bem organizado para saber onde é que tá indo o dinheiro também. O cara tem um escritório dentro do carro, né, gurizada? Olha só, o cara não é fraco, né? Pô, o cara tem... Tá, isso aqui já é do BID, mas tem um tablet, o cara com celular. E é isso aí, cara. Eu acho que o quanto mais organizado, mais dinheiro a gente vê no fritar dos ovos, né? Tá, e me diz uma coisa. Qual é o teu banco principal hoje pra trabalhar só? Hoje eu trabalho com o Itaú e tenho conta no Bradesco também. É os dois bancos que eu mais movimento ali. E ele te entrega o que tu precisa, por enquanto. Sim. É, eu falo aqui no canal pra usar bastante o Itaú, principalmente o banco privado. Mas então é isso, gurizada. Pô, o papo foi longo. Resenha com o Gustavo, começa a seguir ele aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou seguir a corrida, já tô chegando no meu ponto. Uma corridinha bem tranquila. E até o próximo vídeo, gurizada. Valeu! Valeu!